Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e das demais plataformas e mídias digitais. Hoje, 14 de dezembro de 2024, estamos dando início a mais uma edição do Semanário Cabano. É aquele momento na qual analisaremos e comentaremos as principais notícias do mundo, do Brasil, do estado de Alagoas e de Colônia Leopoldina. Então, hoje, vamos começar a nossa análise e o nosso comentário com a seguinte notícia. Essa semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, ele obrigou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a usar as câmeras corporais. É uma questão que vem sendo discutida há alguns meses, na medida em que o governo do estado de São Paulo, que carrega as cifras mais negativas em termos de agravos à cidadania por parte da Polícia Militar, tentou, segundo um questionamento realizado pela sua procuradoria, pela Procuradoria do município de São Paulo, mudar o equipamento utilizado pela polícia para registrar as ocorrências. E a notícia diz o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais de São Paulo. A decisão do magistrado atende o pedido da Defensoria Pública do Estado e representa uma derrota para o governo do Tarcísio de Freitas, que é bolsonarista. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Barroso ainda determinou que seja mantido o modelo atual de gravação ininterrupta das câmeras, com seu acionamento automático, conforme o sistema implementado no governo de João Dória. Ou seja, o governador Tarcísio de Freitas, ele queria duas alterações. A primeira era em relação ao funcionamento das câmeras corporais, ou seja, a gravação não seria ininterrupta. E, além disso, o início e o término da gravação se daria de forma majoritária pelo próprio policial. Então, o ministro Roberto Barroso, além de obrigar a manutenção do uso das câmeras corporais, ele determinou que o modelo seja aquele implementado ainda no governo João Dória, que tem a gravação ininterrupta. Assim que o policial sai da base ou entra em uma ação, ele é obrigado, perante a lei, a acionar aquela câmera. E, além disso, tem o acionamento remoto. E essa gravação ela não é ininterrupta, certo? Ela segue até o término. O policial, na verdade, não tem o controle ali de paralisar a gravação. Em junho, o governo Tarcísio alegou que estava adquirindo equipamentos mais eficientes para melhorar a transparência da atividade policial. Barroso decidiu que o Supremo apenas acompanharia a implementação do novo sistema, mas exigiu que a Polícia Militar Paulista seguisse protocolos do Ministério da Justiça. E no mês passado, Barroso fez novos questionamentos e o governo Tarcísio só respondeu na última semana, depois de todo esse contexto que vem ocorrendo no estado de São Paulo, em decorrência das ações últimas da Polícia Militar, numa série de desrespeitos aos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, que determinou uma série de críticas, né, por parte da mídia, por parte de organizações sociais, por conta da violência da Polícia Militar. Então, o ministro considerou as respostas insuficientes e decidiu determinar a obrigatoriedade.
Os fatos novos, isso aqui já é a decisão do ministro. Os fatos novos relatados pela Defensoria apontam para o não cumprimento satisfatório dos compromissos assumidos pelo Estado de São Paulo quanto à efetivação da política pública de uso de câmeras corporais. Então, o magistrado alegou que os policiais não têm usado câmeras, o número de aparelhos diminuiu, o governo não comprovou a viabilidade técnica do novo modelo que está sendo adquirido pela gestão Tarcísio de Freitas. Então, aqui, na decisão do Roberto Barroso, do ministro Roberto Barroso, ele diz que os policiais não têm usado as câmeras, que o número de aparelhos diminuiu comparativamente ao governo João Dória, e que o modelo adquirido, né, proposto pelo governo de São Paulo, não apresentou a suficiente viabilidade técnica para ser implantado. Diante da ausência de demonstração, isso aqui já é uma fala, novamente, do ministro na decisão, da viabilidade técnica e operacional dos novos dispositivos e do significativo aumento da letalidade policial em 2024, é indispensável manter o modelo atual de gravação, que é ininterrupta, sob pena de violação à vedação constitucional ao retrocesso e o descumprimento do dever estatal de proteção de direitos fundamentais. E na decisão, o ministro, né, vai buscar o seu fundamento no texto constitucional. A gravação terá que ser ininterrupta até que o governo comprove a efetividade do sistema de acionamento remoto. E Barroso ainda mandou o governo manter pelo menos 10.125 aparelhos para operação, que inicialmente a pretensão do governo de São Paulo era diminuir esse número. No pedido que motivou a determinação de Barroso, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirmou que o Estado de São Paulo vive uma das suas mais graves crises de segurança pública de sua história recente. E destacou ainda o aumento da violência e letalidade perpetrada pelas polícias paulistas. Então, aqui é uma notícia bastante polêmica, foi discutido na medida em que, ultimamente, realmente a violência por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela aumentou de uma proporção alarmante. Então, foi preciso o ministro Barroso, o STF, aí o Poder Judiciário, entrar, né, nessa questão para dirimir e, principalmente, proteger os direitos fundamentais, os direitos constitucionais, principalmente daqueles segmento populacional mais carente do Estado de São Paulo, que são as vítimas, né, em geral, da violência policial. Outra notícia que foi importante na semana se deu em relação à manutenção por parte do STF da suspensão. Não é essa notícia aqui. É esta outra aqui. Ainda relacionado com o Estado de São Paulo. Justiça manda a Prefeitura de São Paulo mudar nomes de ruas ligadas à ditadura. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a Prefeitura de São Paulo estabeleça um cronograma para mudar nomes de ruas e instalações que homenageiam pessoas ligadas à ditadura militar. E começou em 1964 e acabou, né, juridicamente em 85. A decisão da última quinta-feira
é de primeira instância e liminar, ou seja, tem caráter provisório até uma decisão definitiva. A ação foi movida pela Defensoria Pública da União e o Instituto Vladimir Herzog, né? Que foi um jornalista símbolo da luta contra a ditadura militar e que foi morto nos porões da ditadura. Procurada pela CNN, a prefeitura diz que a Procuradoria-Geral do município ainda não foi notificada sobre a decisão lá do Tribunal de Justiça. E diz a Procuradoria-Geral do município: quando isso ocorrer, ela, né, a Procuradoria, tomará as medidas que considerar cabíveis. O Executivo Municipal pode recorrer do caso em segunda instância. É o que provavelmente vai ocorrer. Foi dado um prazo de 70 dias para que a Prefeitura crie justamente esse cronograma com o fim de implementar a política pública de direito à memória para a modificação de nomes de vias e logradouros públicos ligados à ditadura. Então, o que é que o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou? Que a Prefeitura, num prazo de 70 dias, crie um cronograma com o fim de implementar a política pública de direito à memória, ou seja, preservar a memória de que o período militar foi danoso, nefasto e na qual inúmeras pessoas foram mortas, muitas outras foram lesadas em seus direitos e que por tal motivo, na medida em que a preservação da memória histórica é importante, nomes de ruas e logradouros e instalações que têm essa finalidade, que foram homenageadas com os nomes de pessoas ligadas à ditadura, devem ser retiradas. Então, segundo a reportagem, o que pode ser mudado? Entre as ruas e também instalações públicas que devem ter seus nomes alterados estão. Aqui ele traz um rol de exemplos, né? O crematório da Vila Alpina, oficialmente crematório Dr. Jaime Augusto Lopes, nome dado em homenagem ao ex-diretor do Serviço Funerário Paulistano no ápice dos casos de desaparecimento da ditadura, ou seja, homenagearam o Dr. Jaime Augusto Lopes. Clube de Comunicação Caveirinha, ou seja, Caveirinha era como era conhecido o general Milton Tavares de Souza, quem liderou a operação que acabou com a guerrilha do Araguaia, lá no estado do Mato Grosso. Então, deram o nome, homenagearam, né, o clube da comunidade Caveirinha com o nome desse general aí que ocasionou muitas mortes lá no estado do Mato Grosso, dentro do contexto da luta contra a guerrilha do Araguaia. Uma das avenidas da Marginal Tietê, oficialmente denominada Avenida Presidente Castelo Branco, que foi um dos presidentes, né, justamente do período militar, e Pontes das Bandeiras, que homenageia Romeu Tuma, ex-diretor do órgão de repressão, Departamento de Ordem Política e Social, ou seja, do COIDOPS. Também foram listadas pela Defensoria Pública da União e o Instituto Vladimir Herzog ruas e praças que homenageiam um ex-vice-presidente, um ex-delegado e um logradouro com o nome, com o dia em que foi sacramentado o golpe de 64, que no caso é 31 de março. A decisão se baseia em uma lei de 2013 e no programa Ruas de Memória, instituído em 2016 e que visa mudar o nome de ruas e instalações públicas municipais que homenageiam pessoas e datas ligadas às violações aos direitos humanos. Ao mesmo tempo em que lançava as ruas de memória, esse programa lá de 2016, a prefeitura alterou o nome do elevado presidente João Goulart, o Minhocão, anteriormente chamado de elevado presidente Costa Silva, outro presidente, né, da ditadura militar. João Goulart foi o presidente golpeado, no caso em 64. Já Costa Silva sucedeu Castelo Branco, ou seja, foi o segundo, né, presidente do período da ditadura militar. E foi ele que decretou o AI-5, ou seja, o Ato Institucional número 5. Foi um dos instrumentos jurídicos mais perversos da nossa história, pois ingressou a repressão dos militares com o fechamento do Congresso, censura às artes, à imprensa, e caçou e suspendeu muitos direitos políticos.
segundo aqui a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, há um direito à memória política a ser respeitado e promovido pelo Estado de São Paulo, que deve fomentar políticas públicas para a formação de uma consciência crítica sobre a essencialidade da democracia e a defesa intransigente da dignidade da pessoa humana, afirmou o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da terceira vara de Fazenda Pública, que foi ele que proferiu a decisão lá no âmbito do Tribunal de Justiça. Então, é importantíssimo, né? Alterar nomes de ruas, de prédios públicos, de logradouros, esses nomes que homenageiam figuras ligadas à ditadura militar. Pessoas que contribuíram para essa página negra da nossa história política e social, a qual ocasionou, né, o desaparecimento, a morte, o assassinato de inúmeras pessoas. Então, um projeto importantíssimo na minha concepção. Outra notícia importante é que já vindo para Alagoas, é que esta semana o presidente Marcelo Vitor foi reeleito por unanimidade, né, presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, a Casa Tavaro Bastos. A votação aconteceu na quarta-feira agora, dia 11, e o deputado estadual foi eleito presidente da Casa pela quarta vez consecutiva. Vou passar aqui, reproduzir aqui uma reportagem do ALTV, que trata justamente sobre essa matéria aqui. Aí eu vi vantagem. Óleo de semente de girassol. Hidratação potente ainda, né? Esperar que o... Meu filhote vai amar. Ih, que vacilo. Vai ter que usar o pós-sol, hein? Oás, você merece tudo de melhor para o seu verão. E a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2025-2026 foi realizada hoje à tarde. O repórter Raj Torres está aqui comigo, traz mais informações para a gente. Raj, meu amigo, boa noite para você, bem-vindo. Foi o resultado esperado? Oi, Douglas, boa noite a você, boa noite a todos. Sim, foi o resultado esperado. O deputado Marcelo Vitor foi reeleito o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas por unanimidade. Dos 27 parlamentares que estiveram presentes para a votação, todos votaram para manter o deputado Marcelo Vitor à frente da presidência pelos próximos 2 anos. A votação ela aconteceu durante uma sessão ordinária que começou às 4 da tarde aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados podiam votar sim, nulo ou branco. O resultado já era o esperado, porque a eleição foi de candidatura única, tanto para presidente como para a própria mesa diretora. Além de Marcelo Vitor, foram eleitos também, por unanimidade, os vice-presidentes, os deputados Bruno Toledo, Gilvan Filho e Flávia Cavalcante, os secretários Francisco Tenório, Ricardo Nezinho, Marcos Barbosa e Carla Dantas, os suplentes, os deputados Silvio Camelo e o deputado Dudu Ronalça. Marcelo Vitor ocupa a presidência da Assembleia Legislativa desde 2019. Em 2020, ele foi reeleito também em uma eleição que teve chapa única. E em 2023, ele foi reconduzido ao cargo por aclamação. A eleição aconteceu normalmente, hoje à tarde, aqui na Assembleia, mesmo depois de ontem, o deputado Alfredo Gaspar ter protocolado no Tribunal de Justiça de Alagoas uma ação declaratória pedindo a suspensão dessa eleição, argumentando que o deputado Marcelo Vitor não poderia ter mais do que 2 mandatos consecutivos. Pelo edital de convocação, a eleição ela obedeceu ao regimento interno da Assembleia e também à legislação aplicável. Eu conversei com a cientista política, a cientista política
ela, Luciana Santana, perdão, esse é o nome dela, Luciana Santana, e ela explicou um pouquinho, fez um panorama de qual o cenário atual da política alagoana, o fato de o deputado Marcelo Vitor não ter tido uma oposição, aí uma chapa de oposição, isso é bom ou ruim para a governabilidade? Vamos ver a análise que ela fez. Hoje, né, há um cenário muito favorável ao governismo, né? Significa aí que a Assembleia, ela, né, hoje ela majoritariamente ali aliada do atual governador, né? E isso faz com que haja ali, né, uma articulação no sentido de garantir ali o status quo, né, tal qual acontece hoje, e isso garante, claro, ao governador uma maioria aí para que ele possa aprovar, né, seus projetos aí ao longo dos próximos 2 anos, né? É isso, mesa diretora que vai compor, né, presidir aí os próximos 2 anos, 2024, 2020, 2025, 2026, perdão, composta. Douglas, volto com você. Então, pessoal, conforme explicou a cientista política aí, ouvida na matéria, a situação é favorável ao governo, ao governador, né, de Alagoas, porque existe essa sintonia entre o poder executivo do Estado e o poder legislativo. A maioria dos parlamentares da Assembleia Legislativa são alinhados à agenda política do governo do Estado de Alagoas. Isso vai trazer para o governo mais facilidades para aprovar seus projetos, né, encaminhados àquela casa, e também se mantendo esse conjunto de relações institucionais, vai favorecer ao grupo do governo do Estado a eleição para o próprio governo do Estado em 2026. Então, esse é o jogo da política. O deputado Marcelo Vitor, pela 4ª vez consecutiva, se torna presidente da Assembleia Legislativa, e, como destacou na reportagem, o deputado federal Alfredo Gaspar protocolou uma ação declaratória argumentando que o Marcelo Vitor não poderia exercer mais as funções de presidente da Assembleia, porque tinha, segundo a sua argumentação, extrapolado o limite de 2 vezes. Mas é uma notícia importante aqui para Alagoas, na medida em que continuará a mesma coisa. Muito bem. Outra notícia importante que ocorreu esta semana foi o fato do presidente Lula às pressas ter que passar por um procedimento cirúrgico. Na terça-feira, o presidente começou a sentir algumas dor de cabeça e foi levado ao hospital inicialmente em Brasília, depois encaminhado para São Paulo, para o Sírio-Libanês, e lá ele passou por um procedimento cirúrgico. O presidente Lula, segundo aqui a reportagem da Marina Ferraz, foi internado às pressas na madrugada da quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês. Segundo o boletim médico, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico para drenagem de um hematoma. O chefe do executivo está internado na UTI, a reportagem é de quarta-feira, e encontra-se bem. Lula foi à unidade de Brasília do hospital após sentir dor de cabeça. Segundo relatos, ao longo da semana, né, trazidos pela mídia, o presidente, lá na terça-feira, tinha reclamado que estava com dor de cabeça, né, durante todo o dia. Quando foi na madrugada já da quarta, ele foi levado ao hospital, onde foi preciso passar por esse procedimento cirúrgico.
Então, uma ressonância magnética mostrou uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar que ele sofreu alguns dias atrás, né? Lá no mês de outubro, ele caiu no banheiro dele e bateu a cabeça. Foi preciso receber atendimento médico. E em decorrência dessa lesão ainda, ele estava com hemorragia intracraniana. O petista, então, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde foi submetido a craniotonomia para a drenagem desse hematoma. Aqui tem a reportagem, traz como foi a preparação para a drenagem do hematoma do Lula, que a gente não vamos nos aprofundar nisso. E, segundo o hospital, a cirurgia transcorreu sem intercorrências. Ou seja, a cirurgia ocorreu de forma satisfatória. Lê-se no boletim médico, no momento o presidente encontra-se bem, sob monitoração em leito de UTI. Está aqui o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, do dia 10, agora dessa semana, 4 horas da manhã. E diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite no hospital, na Unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente lá do acidente domiciliar sofrido no mês de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, à Unidade de São Paulo, onde foi submetido a craniotonomia para a drenagem desse hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrência. No momento ele se encontrava bem e monitorado lá na UTI. O boletim médico atrasado será emitido pela manhã e seria marcada uma audiência de uma coletiva com a imprensa. E, segundo a reportagem, ele sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada no dia 19 de outubro. E o acidente doméstico resultou num ferimento corto-cortuso em região occipital, ou seja, um corte na parte de trás da cabeça. O presidente foi atendido, fez exames curativos na região afetada e voltou para casa. A partir daí ele começou a sentir essas dores de cabeça. A saúde dele passou por alguns problemas desde que assumiu o Planalto, em janeiro de 2023. E faz um históricozinho, né, da saúde do presidente. E continua aqui a reportagem. Então, essa notícia aqui, ela foi complementada, porque 2 dias depois o presidente também passou por outra cirurgia. Ele teve que passar por outra cirurgia, e foi agora quinta-feira, quinta foi ontem. No entanto, é importante destacar que no momento ele recebeu alta já e se encontra bem. E, por fim, uma notícia que é a de hoje, talvez uma das mais importantes, é justamente a prisão do general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Então, a reportagem aqui, de hoje de manhã, um dia após a comemoração infeliz do ato institucional, né, que ele foi promulgado no dia 13 de dezembro de 65. Então, um dia depois dessa nefasta data, que trouxe consequências e danos profundos à política e à sociedade brasileira, a Polícia Federal prende o general Braga Neto. E a reportagem diz o seguinte aqui: a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje o general da reserva Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, ex-ministro da Defesa, além de ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Braga Neto é alvo do inquérito que investiga o plano de golpe de Estado contra o presidente Lula. A Polícia Federal também faz busca e apreensão na casa, busca e apreensão na casa do ex-ministro no Rio de Janeiro e do coronel Flávio Botelho Peregrino, ex-braço direito de Braga Neto.
também da reserva em Brasília. Os mandatos foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O Braga Neto, o general Braga Neto, foi preso em Copacabana e ficará sob custódia do Exército, no comando da 1ª Divisão do Exército na Vila Militar em Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Federal também cumpre uma medida cautelar contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas. Advogados do general negam que ele tenha coordenado uma tentativa de golpe. Em nota divulgada na semana passada, a defesa diz que Braga Neto não tratou de um suposto golpe e muito menos do planejamento para assassinar alguém. A reportagem tentou contato com a defesa dele hoje e estará atualizada até quando conseguir. Ele é um dos personagens mais mencionados no relatório da Polícia Federal. Tem 884 páginas, né? A Operação Contra Golpe. Ele foi citado 96 vezes. A investigação resultou no indiciamento dele mesmo, do Braga Neto, do ex-presidente Bolsonaro e de outras 35 pessoas. Se denunciado e condenado, o Braga Neto pode receber uma pena de pelo menos 30 anos de prisão. Ele é acusado de 3 crimes, como todos os demais, né, indiciados. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E é isso. Acho que os fatos mais importantes. Essa notícia são esses aqui, já comentados. Então, é uma notícia bastante importante, na medida em que, pela primeira vez, um general com 4 estrelas é preso no Brasil, principalmente por motivos, digamos assim, que atentam contra a sociedade brasileira. Ou seja, segundo a Polícia Federal, no seu inquérito, Genésio aqui, esse comentário. Boa tarde, parabéns pelas informações importantes da semana corrente. É isso, Genésio. Estamos aqui, né, tentando informar, né, a sociedade do que mais importante ocorre. Eu vejo isso como um ato de cidadania também. Mas retomando aqui a análise, segundo especialistas, esses indiciados serão denunciados, eles vão responder esse processo por esses 3 crimes, que é tentativa de golpe, organização criminosa e tentativa de golpe violento contra o Estado Democrático de Direito, e muito provavelmente serão condenados e responderão suas respectivas penas. Comenta-se também que as prisões seguiram uma sequência lógica, né, dos menos importantes até os mais importantes. Como o general Braga Neto foi preso hoje, né, ele que foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2025, então especula-se que a próxima prisão será do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles responderão o processo, inicialmente é o que está se configurando na prisão. Então, para a gente que é um garantista do ponto de vista jurídico, esperamos que não aconteça nem com o Bolsonaro, nem com o Braga Neto ou qualquer outro preso em decorrência dessas investigações e desse contexto político brasileiro que ocorreu com o ex-presidente Lula, que foi um atropelo jurídico a ponto de, atualmente, diversas decisões serem anuladas, na medida em que a República de Curitiba, no afã
e no desejo de não ver, e como de fato terminaram concretizando a não concorrência de Lula na eleição de 2018, prenderam ele atropelando, né, a ordem jurídica. Então, comenta-se justamente esse detalhe, que a Polícia Federal demorou mais de ano nas investigações, esse inquérito aí, né, investigando os culpados, indiciaram agora, né, os responsáveis, e agora cabe ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, denunciar ou não. Eu acredito que vai ser denunciado. E, diferentemente lá do contexto do Lula, que teve diversos direitos penais e constitucionais lesados, o presidente Bolsonaro, o Braga Neto e outros, né, que responderão a esses processos muito provavelmente, espero que eles tenham o seu direito de defesa e de contraditório, enfim, todos os direitos e garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório respeitados. Eu acredito que isso vai ocorrer. Então, uma decisão que mexe os tabuleiros, né? Que mexe as peças do tabuleiro político brasileiro e que muito provavelmente a essa hora o ex-presidente Bolsonaro, ao acordar neste sábado com essa notícia de que seu ex, né, candidato a vice na sua chapa, foi preso em decorrência do indiciamento dos atos atentatórios contra a democracia, então ele deve se encontrar bastante preocupado na medida em que já raciocina e já pensa. Daí o seu pedido constante de anistia para se livrar da prisão. Ou seja, Bolsonaro já espera ser preso nos próximos dias. Tudo se encaminha para isso. Então, pessoal, aqui comentamos as principais notícias da semana no Semanário Cabano. Esse momento que temos ao sábado de discutir essas notícias, né, importantes, e que, cumprindo este papel de cidadania, que é comentar, informar, tentar entender a nossa realidade, tentar entender o nosso contexto social. Então aqui eu deixo um forte abraço a vocês e até a próxima semana em mais uma edição do Semanário Cabano. Ok? Tenham um bom final de semana e é isto.